Gênesis 37, a partir do verso 3, a palavra de Deus diz: Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: Rogo-vos ouvir este sonho que eu tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém. Pai, tua palavra diante de nós essa manhã, e aqui estamos com o nosso coração aberto, nossos ouvidos atentos para ouvir aquilo que o Espírito quer falar aos nossos corações. Não viemos aqui ouvir os homens com filosofias, nem doutrinas de homens, mas a palavra que procede do Senhor, palavra abençoada de Deus, palavra ministrada pelo Espírito Santo ao nosso espírito, que transforma a nossa vida e as nossas atitudes. É essa que nós precisamos, é essa que nos sustenta. Então te pedimos esta manhã, Pai, fala ao nosso coração, quebrando todas as barreiras de entendimento, as distrações, para que nós possamos te ouvir esta manhã e praticar a tua palavra. E eu peço a tua misericórdia e graça sobre mim e a unção do teu Espírito, para que eu seja capaz de ministrar segundo a tua vontade e seja um instrumento em tuas mãos. É a oração que eu faço ao Senhor com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Quem não conhece aqui a história de José, ficou até conhecido como José do Egito, né? Embora ele nunca tivesse sido do Egito, mas ele estava no Egito, mas não era dele. Mas há uma história inspiradora por tudo aquilo que ele passou, por tudo aquilo que ele viveu ao longo desses anos, que começa, como nós vimos aqui, no capítulo 37. É o início dessa história. José, por tudo que você lê na Bíblia a seu respeito, não há dúvidas de que foi um homem tremendamente abençoado por Deus. Foi um homem usado por Deus. Foi através dele que a família dele e, consequentemente, o povo de Israel foi preservado. Então, é um momento muito especial dele sendo usado por Deus com esse propósito grandioso que, na verdade, era preservar o povo, a nação que viria através dessa família. Mas tudo isso começa com os sonhos que ele teve, ainda jovem, como a Bíblia narra aqui para nós. Ele teve esses sonhos na sua juventude e esses sonhos não foram muito bem recebidos, como a gente viu aqui. Inicialmente, os seus irmãos já tinham ciúme dele, porque era o caçula, era o mais novo, o pai parece que revelava uma espécie de preferência sobre ele, que ele não conseguia esconder, e isso então enciumou os seus 11 irmãos. Já então estavam contra ele até por causa desse ciúme, até que ele tem o sonho narrado aqui, e esse sonho parece que foi uma mensagem para os irmãos, mas não foi, na verdade não foi. Foi realmente um sonho que ele teve, não era uma indireta, não era uma jogada, né, de verde, nada disso. Era um sonho que ele teve diante de Deus, inocentemente ele conta esse sonho, e isso só vai piorar o ódio dos irmãos
em relação a ele, porque perceberam que pelo sonho isso significaria que ele teria certa liderança sobre eles. Então seus irmãos não compreenderam. Depois ele tem um segundo sonho que inclui até o seu pai e a sua mãe, simbolicamente representados ali pelo sol e a lua. Então eles também não compreendem esse sonho. O seu pai o chama e até dá a ele uma repreensão, dizendo: o que você quer dizer com isso? Na verdade eu não quero dizer nada, porque eu sonhei e eu não sei por que eu sonhei. Você controla os seus sonhos? Você consegue controlar as coisas que você sonha? Você tem que explicar os seus sonhos para alguém? Por que você sonhou isso? Quem mandou você sonhar dessa maneira? Não dá, né, para a gente explicar, mas é mais ou menos isso que o pai faz. Chama ele e diz: olha, que negócio é esse? Que sonho doido é esse aí que você está tendo? Você vai reinar sobre mim, sobre a sua mãe, sobre seus irmãos, e nós vamos ser aí seus servos, é isso que você está querendo dizer? Ele vai pedir contas, né, ao seu filho a respeito desse sonho. Só que não eram sonhos inventados, não eram sonhos que ele estava ali produzindo, eram sonhos que ele realmente teve e que depois nós vamos ver que a fonte desses sonhos era Deus. Deus era a fonte desses sonhos. Mas uma coisa que eu quero já colocar para você desde o início é uma questão que é importante a gente entender. Você sonha? Sonha às vezes o que não quer. Aí o que a gente não quer a gente chama de pesadelo, né? Mas na verdade são sonhos. Pesadelos também são sonhos. São coisas que a nossa mente produz no estado em que estamos durante o sono, mas a mente está trabalhando, está produzindo, e às vezes coisas muito absurdas, né? Você já sonhou com coisas absurdas? Pô, quem não sonhou, né? Depois você lembra do sonho e vê que o sonho não tem pé nem cabeça, está num lugar, de repente vem outro, tem uma pessoa que não tem nada a ver, parece ali e tal. Isso é alguma coisa que a gente não tem o menor controle. Mas a pergunta que é óbvia, mas às vezes pode trazer confusão é: todos os nossos sonhos vêm de Deus? Não. Tá? Alguns sonhos vêm do subconsciente, vêm daquilo que a gente viveu e acabou. Então não é todo sonho que requer uma particular interpretação, porque tem sonho que nem dá para interpretar, de tão difícil que é, né, irmãos? Mas existem sonhos que vêm de Deus. Você crê nisso? Existem sonhos que foram produzidos pelo Espírito Santo de Deus, que têm uma ligação com o nosso espírito, nós que somos tementes a Deus. Então existem sonhos que realmente são produzidos pelo Espírito Santo e que são revelações de Deus para a nossa vida. José, quando teve esses sonhos, ele nem entendeu direito o que aquilo significava, mas o desenrolar da história mostrará que esses sonhos não vieram do nada, esses sonhos foram produzidos pelo Espírito Santo na sua vida, revelando um processo de Deus que iria acontecer na sua vida. E aí a gente precisa olhar para a trajetória de José para entender como é que tudo isso se completou e tirar algumas lições para nós, que também temos sonhos, e alguns deles são até de Deus, outros não, mas que a gente precisa entender à luz da palavra de Deus. Veja, na trajetória de José, todos esses sonhos que ele teve um dia se realizaram, mas antes de se realizarem, ele passou por diversas provações, diversas situações completamente desanimadoras. Ele vai passar por muita luta até que um sonho desse, muito tempo depois, venha a se concretizar. Ainda no capítulo 37, vamos ler algumas partes da história para a gente se situar. No versículo 18, diz assim: de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vá lá o tal sonhador, vem lá o tal sonhador. Ele ganhou um apelido, sonhador, olha só, porque ele sonhou. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Veja, a motivação para toda essa maldade eram os sonhos. Veja que o pessoal lá dava valor a sonho mesmo, hein, irmãos? A motivação para planejar um assassinato, para planejar uma desculpa, uma história inventada, para planejar uma maldade, era apenas os sonhos dele.
Mas Rúben, ouvindo isto, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Veja, Rúben, um dos irmãos, pensou mais razoavelmente. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, ele ganhou uma túnica de presente do seu pai, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia e sem água. E aonde era a cisterna? No deserto. Não mataram, mas praticamente condenaram à morte, né? Numa cisterna vazia, sem água, no deserto, ele foi lançado ali, sem a sua túnica, sem nenhum tipo de proteção, ali ele foi colocado. E aí é o início da sua trajetória de dificuldades. Começa com esse período na cisterna porque sonhou. Começa desse jeito e evolui. O texto continua. A gente pode ler a partir aqui do versículo 24. Lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão, esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Rúben primeiro poupou a vida, bota na cisterna. Agora Judá diz: não, vamos vender. As ideias foram acertadas e agora José é vendido como escravo para os midianitas e vai a caminho do Egito. Veja, cisterna, sem água, agora vendido como escravo. Está melhorando ou está piorando a situação dele? Está difícil dizer, né, irmãos? Não sei o que é pior. Mas está complicada a situação do jovem sonhador. Assim ele foi identificado pelos seus irmãos. No capítulo 37, no versículo 36, diz assim: entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Ele agora foi vendido. Estava no mercado de escravos, mas agora é vendido para trabalhar na casa de Potifar. Ele agora deixou de ser uma mercadoria e passou a ser um escravo. Vida de escravo é boa? Eu acho que não. Não trabalha por salário, trabalha por obrigação, precisa fazer o que lhe mandam e pode ser castigado se não o fizer. Essa é a vida do escravo e é a vida que José agora vai enfrentar na casa de Potifar. Mas continua o texto no capítulo 39 agora de Gênesis, só para a gente ver um pouco da história, versículo 3. Vendo Potifar que, quem? O Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Veja o que diz o versículo 4: logrou José mercê, favor, perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Ele agora parece que dá uma melhorada na sua vida, De escravo ele passa a ser administrador da casa de Potifar. E o detalhe que chama atenção é que o Senhor era com ele. Isso vai ser repetido várias vezes no capítulo 39. Há um sonho, esse sonho vem de quem? De Deus. Causou raiva nos outros. Pela raiva causada, ele é maltratado, vai para a cisterna. Da cisterna vendido como escravo, de escravo adquirido por Potifar. Na casa de Potifar, o Senhor é com ele. Isso começa a ensinar para a gente que Deus é conosco, independente da circunstância que a gente esteja vivendo. Para aqueles que imaginam que Deus só pode ser com aqueles que estão bem na vida, isso não é uma verdade. Você pode estar mal na vida, mas Deus está com você. Então, mais uma vez, aquilo que falamos domingo passado sobre a teologia da prosperidade se aplica aqui.
Porque José não está numa boa posição, não está comendo do bom e do melhor, não está desfrutando de luxo nem riqueza, mas tem uma diferença na vida dele: o Senhor está com ele. Aqueles que imaginam que se o Senhor está comigo, eu não posso ter nenhum tipo de dificuldade, nenhuma dor, nenhuma doença, nenhum sofrimento, isso completamente morre diante da realidade de José. Ele está passando todo tipo de sofrimento, mas Deus está do lado dele. E por que Deus é sádico, gosta de vê-lo sofrer? Deus tem um propósito para a vida dele. Esse propósito já foi revelado em sonhos. E todo o processo que se passa entre o propósito de Deus e a sua realização é a escola de Deus para nós. Muitos dos nossos sonhos, mesmo quando vêm de Deus, se eles se cumprissem num tempo anterior, nós não estaríamos preparados para assumir aquela posição. O sonho de José iria colocá-lo numa posição de destaque. Às vezes tudo que a gente quer na vida é uma posição de destaque. Eu quero ser chefe no meu trabalho. Eu quero ser líder na igreja. Eu quero ser pastor. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas você está preparado para ser isso que você quer ser? Isso pode ser até um sonho de Deus para você. Deus pode ter até este plano para você. Que você seja chefe, que você seja líder, que você esteja lá, esteja cá, esteja numa posição. Mas você está pronto para isso? Então o mesmo Deus que dá o sonho também dá as circunstâncias, e às vezes as circunstâncias não são agradáveis porque elas fazem parte de um preparo, de uma lapidação da pedra bruta que precisa se transformar num diamante. José está em preparo, ele teve o sonho ainda jovem, adolescente, e um adolescente não está preparado para liderar nada. Está entendendo? Tem adolescente aqui? Acho que não, né? Ainda bem que não me ouviram. Mas é verdade, não estão preparados para liderar nada. Precisam crescer, precisam experiência, precisam a dor, e a dor é terapêutica, ela ensina, ela prepara, ela forja o caráter. Tudo isso era necessário. Então José tem Deus com ele, mesmo passando por tudo isso, e agora é reconhecido por presença de Deus, que ele pode assumir a posição de administrador na casa de Potifar, o seu senhor, o dono da sua vida. Mas no capítulo 39, no versículo 20, a história muda um pouco, porque diz assim: e o senhor de José o tomou e o lançou aonde? No cárcere, lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. Quem é o senhor de José? O senhor de José aqui está com letra minúscula. Não é o senhor, é Potifar. O mesmo que o colocou como administrador, agora o jogou na cadeia. Por quê? Ele merecia, foi uma armação. Você conhece a história? A mulher de Potifar deu em cima dele. E ele, fiel a Deus e a Potifar, não quis. E aí a mulher inventou contra ele, caluniou, e isso foi o suficiente para o próprio Senhor que o elevou, o lançasse agora na prisão. E ele então vai experimentar mais um revés na sua vida. Por que isso, meu Deus? Porque ele não está preparado ainda. Deus sabe o tempo e a hora. Deus sabe todas as coisas e tem o controle de todas elas. Deus não atrasa nem adianta. Deus faz tudo na hora certa, exata. E mais uma vez José agora se vê numa prisão, mas não sem a companhia de Deus, mas não sem a presença de Deus. Isso nunca lhe faltou, nem no sonho, porque foram dados por Deus, nem na cisterna, porque Deus mudou o coração de Rúben, nem na venda, porque Deus mudou o coração de Judá, nem em todos os momentos que ele passou, ele esteve sem Deus ao lado dele, mas enfrentando todo tipo de adversidade. E aí, depois de tudo isso, ele vai se tornar governador do Egito, e você vai ver isso no capítulo 40 e 41, não vamos ler o capítulo agora inteiro, mas passará esse tempo na prisão, Deus estará com ele, o carcereiro vai dar a ele um cargo importante na prisão, ele vai ser um prisioneiro que tem a chave da prisão, e não é o Sérgio Cabral, não é um prisioneiro importante, mas é um prisioneiro que vai ter a chave da prisão.
porque ele tem a confiança até do carcereiro, e ali você vai ver a história, tudo que vai acontecer, o sonho, todas as coisas, ele vai se revelar a Faraó, e Faraó vai levá-lo para o palácio. Agora o plano de Deus, começado muitos anos atrás, vai se tornando realidade na vida de José. Mas as lições estão aí, para ele e para nós. Para nós que temos sonhos, para nós que temos sonhos dados por Deus, não importa aonde a gente esteja, não importa o ambiente que nos cerca, o ambiente não pode nos mudar. Nós é que mudamos o ambiente. Não importa onde você seja colocado, se Deus tem um plano para você, você que muda o ambiente, não é o ambiente que te muda. Essa é uma das primeiras lições da vida de José. Não é a cisterna que muda ele, não é o mercado de escravos que muda ele, não é o fato de ter sido comprado por um homem rico que muda ele, não é o fato de ser traído, não é o fato de ir para a cadeia. Ele não é mudado pelo ambiente, mas ele muda o ambiente. Quando ele chega na casa de Potifar, ele faz as coisas tão bem que ele muda a casa de Potifar. Quando ele chega na prisão do rei, ele é tão bom prisioneiro que ele muda aquela prisão. Isso é algo que nós temos que aprender. Se Deus tem planos na nossa vida, não importa onde a gente esteja, nem aonde nós sejamos colocados, primeiro os planos se realizarão, e eu serei um agente de mudança no lugar onde eu estou. Os lugares não vão me contaminar. Então não há lugar ruim para crente. Deu para entender agora, resumindo o que eu estou falando? Não tem lugar ruim para crente. Ah, mas eu não gostaria de estar aqui. Mas você está. E Deus também está contigo, se é que você é crente. Então você pode mudar o lugar onde você está. Você pode fazê-lo habitável, você pode fazê-lo agradável. Não é a mudança de lugar que vai resolver a sua vida, mas é você mudando o lugar que vai resolver a sua vida. Então isso são exemplos na vida de José que servem para a gente usar na nossa vida com toda certeza. Como disse aqui o versículo 3, o Senhor era com José. E eu é que devo influenciar os lugares e não ser influenciado. No capítulo 39, verso 7, diz: aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o seu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às mãos. Ele disse: o senhor Potifar confia plenamente em mim. Ele me deu autoridade sobre todos os bens dele. Ele era rico, ele deixou José administrar, ele estava tranquilo com José, ele confiava. Irmãos, uma coisa terrível é quando alguém confia em nós e nós quebramos a confiança em nós depositada. Você muitas vezes se decepciona com pessoas. Você já se decepcionou com alguém? Isso é muito comum. Se eu perguntar aqui, cada um vai ter uma história para contar de uma decepção, porque você acreditou, você confiou. Isso acontece muito. Agora a pergunta eu vou inverter: você já decepcionou alguém? Você já traiu alguém? Você já traiu a confiança que alguém depositou em você, a honra que alguém atribuiu a você, que te considerou um homem, uma mulher honrada, digna de confiança, digno de confiança, que eu podia botar minha carteira na sua mão, e você traiu essa confiança? A mulher de Potifar era um alvo fácil ali, porque ela disse: deita comigo. Potifar não está em casa, não tem ninguém olhando. Naquele tempo não tinha câmera escondida, irmãos. Celular não tinha câmera. Você é do tempo do celular que não tinha câmera? No tempo de José não tinha nem celular, você vê. Então ninguém ia ficar sabendo, ninguém ia descobrir. Mas a gente não é honesto só porque pode alguém descobrir. A gente é honesto quando, mesmo ninguém vendo e nem podendo descobrir, a gente mantém a integridade. E foi isso que José fez. Ele disse: não, ele confiou tudo a mim, tudo ele botou nas minhas mãos. Versículo 9: ele não é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti.
porque você é mulher dele. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Aqui está a chave, irmãos, de todo esse princípio de Deus para nós. Quando você peca, quando você trai a confiança de alguém, você não está pecando contra aquela pessoa, você está pecando contra Deus, porque o alvo de todo pecado, que foi errar o alvo, né? O alvo é Deus. Qualquer transgressão que se cometa, comete-se contra Deus. Eu traí alguém, eu roubei alguém, eu enganei alguém, aquela pessoa foi realmente prejudicada, mas a quem eu pequei? Contra Deus. E ele disse: eu não faria isso, eu não enganaria aquele que confiou em mim, eu não passaria para trás aquele que tanto fez por mim, e também, ainda mais, porque eu pecaria contra Deus. É a resposta dada por José. Então os sonhos que ele teve vão se cumprir, porque Deus sabe muito bem a quem dá sonhos, irmãos. Também há um aspecto que a gente não pode desconsiderar. Quando o sonho vem de Deus, Deus sabe muito bem a quem dá sonhos. Sabe que ele não estava preparado, que era preciso dar uma moída nele, dar experiência a ele, mas sabe também em quem Deus depositou este propósito. É num homem fiel, é num homem que, haja o que houver, ele não deixa a presença de Deus. E aí sim os sonhos vão acabar se tornando realidade. Ele sonhou, mas ele também não desistiu do seu sonho. E aí está uma lição para todos nós. Veja Gênesis 37, voltando lá um pouquinho, no versículo 19, diziam seus irmãos: vem aí o tal sonhador. Ele é um sonhador, eu sou um sonhador, você é um sonhador. Seus irmãos o chamaram de sonhador. Não há nenhum problema em ser um sonhador quando esse sonho vem de Deus. Amém? Agora dá uma olhadinha em Judas, versículo 8. Judas só tem um capítulo. Então, versículo 8 de Judas. Judas fala de sonhador aqui também, sabia? Mas é um sonhador diferente. O que está escrito aqui? Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Judas fala de um outro tipo de sonhador, e esse tipo está cheio, tem muitos na igreja inclusive. São sonhadores, mas são sonhadores alucinados. E uma coisa importante para tudo que eu vou dizer a partir daqui na mensagem: José não desistiu dos seus sonhos porque esses sonhos tinham origem em Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você agora, e para mim também, porque quando eu falo a você, eu falo a mim. Se você tem algum sonho que não vem de Deus, desista dele agora, porque eu não quero que a minha pregação seja mal interpretada. Eu já vi muita gente pregando essas coisas e coloca na cabeça do povo: não desista do seu sonho, não vá em frente, porque Deus é contigo e você vai. Só que esquece de dizer que tem sonho que é para desistir, porque não teve origem em Deus, teve origem no diabo. Tem certo tipo de felicidade que eu tenho que recusar, é aquela felicidade que o diabo quer me dar. Você quer a felicidade dada por Deus ou a dada por diabo? Depende de você. Então há certos sonhos dos quais nós temos que desistir. Entenda isso, você não pode ser um sonhador alucinado, porque você vai falando bobagem, você vai contaminando cada vez mais a carne, você vai difamando autoridades, você vai fazendo tudo para a realização dos seus sonhos. Quando nós temos um sonho dado por Deus, nós não precisamos fazer muita coisa, precisamos apenas ficar fiéis a Deus. A única coisa que José fez foi ser fiel a Deus. Ele não teve que ser um super-homem, não teve que ser um super-herói, não teve que sair voando, não teve que fazer nada disso. Mas ele teve que não abrir sua boca para blasfemar. Ele teve que aceitar a cisterna, aceitar a escravidão, aceitar a prisão, aceitar tudo, sabendo que Deus estava do lado dele, e quando teve a oportunidade de trair, teve que dizer não, porque ele sabia que Deus estava do lado dele. Foi só isso que ele fez. Quando o sonho vem de Deus, você não precisa fazer nada para ele
se realizar, é só não desistir dele. E José não desistiu do sonho. José não desistiu porque José sabe dos propósitos de Deus, e quando esses propósitos são de Deus, veja o que diz o Salmo 37, versículo 4. E aí, por isso eu expliquei para você antes esse adendo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você gosta desse versículo? Eu vou agradar a Deus que Ele vai satisfazer o desejo do meu coração, mas o desejo do meu coração é ficar com a mulher do meu vizinho. Vai funcionar isso aí? Não? Mas por quê? Está escrito aqui que Ele vai satisfazer. Não está não? Estou lendo errado? É porque está fora do contexto. É porque não é o sonho de Deus. É porque não é a direção de Deus para a minha vida. É só esse o problema. Mas quando é de Deus, eu não desisto daquele sonho, porque foi Deus que colocou no coração. Então não importa se vai passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, os sonhos que Deus colocou no meu coração, no seu coração, eles vão se cumprir, e você não precisa fazer nada para apressá-los, você só precisa fazer alguma coisa, não atrapalhá-los, não desistir deles. E isso foi o que José fez nessa história toda. Ele tem um sonho de acordo com o coração de Deus, então eu não desisto. Eu não inventei esse sonho não foi fruto da minha imaginação, não foi o diabo que colocou, foi Deus. Então eu vou ficar na minha aqui, eu vou ser fiel a Deus até a morte, porque eu sei que Deus vai realizar esses sonhos que Ele colocou no meu coração. Então eu preciso enfrentar os desafios, porque vão vir desafios? Vão. Ele enfrentou perseguição dentro da sua casa, seus irmãos e até seu pai e sua mãe. Ele enfrentou tentação no trabalho. Ele estava trabalhando. Você já imaginou, você está trabalhando e chega uma mulher para você assim, deita comigo? Ou um homem, para você que é mulher, para não dizer que eu estou falando só para os homens. Você é mulher, chega lá um Tarcísio Meira de, posso deitar contigo? Tarcísio Meira está velho. Deixa eu atualizar, atualiza aí para mim. Atualiza aí. Quem é o bonitão de hoje? Tem um aí, quem é? Cauã Raymond, ó, deita comigo. Você está rindo, mas o negócio é sério, irmão. O negócio é sério. Porque isso acontece sim. Então você vai ser tentado no seu trabalho, você vai ser tentado na sua casa, você vai ser maltratado dentro dela. E aí, mesmo você não fazendo nada, vai vir alguém e vai dizer que você fez. Mesmo você não fazendo, vai vir alguém dizer que o Cauã Raymond deu em cima de você e que você foi com ele. Vai ter isso, mesmo você não tendo feito. E você vai enfrentar ingratidão. Ele enfrentou ingratidão porque Potifar não acreditou nele, lançou ele na cadeia. Acabou a credibilidade, ninguém acreditava mais nele. Tudo isso José enfrentou, mas tinha um sonho que Deus colocou no coração dele, e esse sonho iria se realizar. O que ele fez? Somente o que eu disse, não desistiu. Então você que teve um sonho, que não foi coisa da sua cabeça, que não foi inventado, não foi uma mistura de desejos e sentimentos, mas que foi um sonho que você reconhece, foi de Deus isso aqui. Foi de Deus isso para a minha vida, não é porque eu quero ser, eu quero aparecer, foi de Deus. Então eu só preciso não desistir. E não desistir implica em enfrentar tudo isso. Determinação e persistência são as marcas de um campeão. Quem é campeão é aquele que enfrenta a dificuldade, mas tem determinação e insiste. Você acha que alguém ganha algum torneio sem fazer nada? Você acha que alguém vence num esporte sem treinar? E muitas vezes treina até a exaustão, treina até quase além do limite do corpo. Isso é persistência. Será que nós temos a mesma persistência na fé? A perseverança, que é citada lá em Atos 2:42, ela se encontra na nossa vida. Perseverança apesar das circunstâncias, das dificuldades. Então, uma coisa que fez José
ser um instrumento que foi nas mãos de Deus e o sonho se realizar, primeiro, não desistiu, e segundo, não se nivelou por baixo. Meu irmão, não se nivele por baixo. Esse é um grande problema que nós temos. Veja, a vida de José poderia ser diferente. Já que me jogaram nessa cisterna, já que me venderam como escravo, agora sou escravo mesmo, eu vou viver como escravo. Mas não, eu posso estar sendo escravizado, mas eu não sou escravo. A Bíblia diz isso para os cristãos: não se submetam novamente ao jugo de escravidão, porque você foi liberto. Alguém pode até tentar te escravizar, mas você não é escravo. A tua mente não é de escravo, a tua postura não é de escravo, a tua postura é de filho. Você não controla as circunstâncias. Alguém pode te amarrar, te acorrentar, te bater, você não controla isso. Mas a mente não é de escravo, a mente é de filho. Não se nivele por baixo. Você foi para a prisão, mas não seja igual aos outros presos. Seja um preso diferente. Você é escravo porque a vida te fez assim, mas você é um escravo diferente, porque você tem Deus. Não nivele-se por baixo. Não peque porque todo mundo ao seu redor peca. Não escolha o pecado e nem o justifique, porque todo mundo perto de você anda fazendo a mesma coisa. Isso é ser escravo como os escravos. Isso é ser prisioneiro como os prisioneiros. Na prisão ninguém é de ninguém, ninguém tem honra, ninguém tem glória. Uma vez aqui então pronto, é como diz o outro, uma vez no inferno vou abraçar o capeta. Não, porque você não é do inferno. Você não é da prisão, você não é da escravidão, você é filho, e filho age diferente. Filho tem a natureza do pai. Então a vida pode te levar para lugares muito esquisitos, mas você em qualquer lugar continua sendo filho. E é isso que fez diferença na vida de José. A vida dele fazia com que o caluniador ficasse desacreditado. Veja, podem inventar o que for a seu respeito, mas a tua vida fala mais alto do que as calúnias que levantam contra você. Você não consegue impedir alguém de inventar uma história sobre você, consegue? Consegue impedir que alguém minta sobre você, que alguém invente uma fofoca? Você não consegue. Mas a única coisa que você consegue é viver de um modo digno, para que a própria fofoca seja desclassificada. E quando ela chegar na boca de alguém, alguém vai dizer: José eu conheço. Não é possível isso. José é um cara que 100%, não, deve estar errado, eu desconfio dessa fofoca aqui. Agora, quando a vida da gente dá razão, aí alguém de conta a fofoca vai dizer: bem que eu imaginava, bem que eu desconfiava que esse cara era um safado. Será que é isso que vão dizer da gente, irmãos? Quando alguma fofoca foi levantada sobre você, quando alguma calúnia vigar na sua direção, o que vão dizer é: bem que eu desconfiava, eu já sabia disso, poxa. Não, a minha vida tem que desacreditar os caluniadores, a nossa vida tem que desacreditar os críticos, e eu não posso perder uma oportunidade que Deus me dê, que também é outra característica de José, porque José está na prisão, mas ele aproveita a chance que ele teve. A chance qual foi? Primeiro, ele já está ali governando a prisão, já está tomando conta, mas teve a chance. Tem um sonho aqui do rei, e agora eu não sou o homem dos sonhos. Deus vai me usar agora, e eu vou revelar esse sonho. Ele aproveita a chance até na prisão. E aí muitos de nós se dão mal nessa hora, porque como o sonho não acontece, como ele demora a acontecer, como eu não estou no lugar que eu quero, como eu não estou na posição que eu quero, aí eu começo a dizer: está tudo ruim. E eu começo a praguejar sobre o lugar que eu moro, eu começo a praguejar sobre o emprego que eu tenho, e eu começo a reclamar sobre a posição que me colocaram, eu esqueço o que Deus já me prometeu, e eu começo a me contaminar com tudo isso, e aí eu fico cego até para as oportunidades. Às vezes Deus manda a oportunidade e você perde, porque está só reclamando da vida atual, está só reclamando da posição atual. E eu não vejo uma linha aqui de José reclamando da posição dele. Não vejo ele reclamando de ser vendido, não vejo ele reclamando de ser escravo, não vejo ele reclamando de ser preso, mas ele está atento ali. Apareceu a oportunidade, ele pegou, porque ele não está contaminado dentro do seu coração. E aí eu quero que por final você também aprenda, abra comigo Gênesis capítulo 50, a confiar completamente
nos propósitos de Deus, nos planos de Deus que Ele tem para você. Em Gênesis, no capítulo 50, José vai nos dar aqui uma grande lição também, no versículo 20, quando é dito assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O que José está dizendo agora diante dos irmãos? Ele já é governador no Egito, ele já tem a chave do cofre, já está tudo sob o seu comando, e a sua família, como ele sonhou, vai vir comer na sua mão. Todos na sua família, seus irmãos que o traíram, até seus pais, pela fome, vão ao Egito receber alimentos. E quem vai dar esses alimentos é José. Chegou o dia que José poderia se vingar. Chegou o dia que José poderia dizer assim: agora vocês vão ver. Comida nenhuma, vão morrer de fome aqui na minha frente, eu comendo uma coxinha na frente de vocês. Não fez isso. Ou então dizer assim: eu vou dar comida, mas eu vou dar podre. Eu quero ver vocês comendo comida podre. Não fez isso também. Sabe por que ele não fez isso? Porque ele crê que Deus está no controle, até do meu sofrimento, até da minha dor, até das coisas que eu passei para chegar aqui. Deus está no controle delas todas. E aí ele diz para os irmãos: vocês foram apenas um instrumento de Deus. Que triste, né, para os irmãos? Que decepção. Olha, eu pensei que estava te fazendo mal, eu pensei que estava te matando. Não, você foi apenas um instrumento de Deus. Deus estava com você na mão dele. Eu e você estávamos nas mãos dele. E ele estava só fazendo o que queria através de você. Então eu não fui para a cisterna porque você quis, foi porque Deus quis. Eu não virei escravo porque você quis, foi porque Deus quis. Eu não fui para a prisão porque você quis, mas foi porque Deus quis. E no final eu não virei governador também porque eu quis, mas foi porque Deus quis. E o resultado disso eu vejo agora. É eu podendo dar vida a vocês e a muita gente que está dependendo de mim nesse momento. Tudo estava tintim por tintim programado por Deus para acontecer, porque os planos de Deus jamais se frustram. Mas se você quer viver os sonhos que Deus colocou no seu coração, que você sabe que são de Deus, imite José nesses detalhes, nessas horas, nessas dificuldades, nessa postura diante da vida e também diante das pessoas. Para terminar, mesmo versículo aqui no capítulo 50, vamos ler do verso 19, um pouquinho antes. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de quem? De Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Sabe o que ele fez? Como eu disse, ele não se vingou. Porque a vingança pertence a quem? Ao Senhor. E o que ele falou em primeiro lugar? Não tenham medo, porque eu estou em lugar de Deus, eu estou no lugar de Deus. Por mais que Deus tenha me dado uma posição, essa posição me igualou a Deus, ou Deus continua sendo Deus? Ou Deus continua acima de mim? Então, em qualquer posição que eu esteja, que Deus tenha me colocado nela, Ele sempre está acima de mim. Eu não posso deixar que nada me suba a cabeça, porque eu só estou no lugar onde Deus quis que eu estivesse. Eu só cheguei no lugar que Deus queria que eu chegasse. É para você essa mensagem. É para você cujo Senhor te deu um sonho, que você sabe que é de Deus. Você sabe o caminho. E eu quero dizer que eles vão se cumprir se você não atrapalhar. E se você o considerar sempre como Deus, nunca se orgulhe de onde Deus te colocou, porque foi Ele que colocou ali. Se alguém tem que ter glória, é Ele. E vingança não é com a gente. Amém? Vamos louvar ao Senhor, vamos orar. Vamos pedir a Deus direção essa manhã.
Eu quero orar junto com você, por você. Você que tem um sonho da parte de Deus, que você crê que é da parte de Deus, que ainda não se realizou, eu quero chamar você para orar junto comigo aqui. Para orar por uma revelação de Deus, para o caminho, para a perspectiva, para aquilo que Deus tem para fazer, para que você se coloque à disposição e diga: Senhor, estou aqui nas tuas mãos. E eu sei que o Senhor fará de alguma forma, eu só não quero atrapalhar. Mas eu tive esse sonho e eu sei que esse sonho veio de Deus e eu sei que cabe ao Senhor realizar. Mas quando o Senhor realizar, o Senhor continua sendo Deus na minha vida, o Senhor continua sendo soberano e o único digno de receber toda a glória e toda a adoração. Fale com Deus agora, entregue a Ele esse sonho que você crê foi Ele que te deu e diga para Ele: Senhor, eu não vou atrapalhar. Eu não vou atrapalhar com a minha cabeça dura, com o meu pecado, com a minha desonestidade. Eu não vou me misturar com os outros, eu não vou ser como os demais. Aonde quer que eu esteja, eu vou cumprir a escola de Deus na minha vida, eu vou aprender com ela e eu vou fazer tudo que o Senhor mandar, porque eu sei que o Senhor está comigo. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa meus irmãos essa manhã. Coloca as tuas mãos, Senhor, sobre a cabeça de cada um deles. Ó Deus, fortalece meus irmãos, Senhor. Não permita que a vida tire cada um deles desse propósito que o Senhor revelou a eles através do sonho, falando ao coração. Pai, não permita que o inimigo venha dizer ao contrário. Não permita, meu Deus, que eles ouçam nenhuma voz que não seja a tua, que não seja a direção do Senhor para a vida de cada um. Meu Deus, fortalece os meus irmãos essa manhã com a fé necessária para se tornarem inabaláveis, mesmo que venha a luta e a tribulação, que não desistam do sonho que o Senhor deu a eles, que não desistam e que não sejam barreiras, sejam apenas instrumentos nas tuas mãos. Abençoa cada um dos teus filhos, eu te peço, meu Deus, no poder do nome de Jesus.